Olá, bem-vindos a mais um Bitalk. E o que significa sucesso para você? Se sucesso para você significa ganhar mais dinheiro, acumular, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para você que tem aquele intuito de, sim, ter lucro, mas fazer o mundo melhor, ter um lucro que seja bom para todo mundo e não só para você. E hoje a gente vai falar com uma pessoa super especial, que é a Márcia Silveira, que ela é diretora de comunicação do Sistema B no Brasil. Então, olha que legal, aquela pessoa que fala de comunicação de todo o Sistema B no Brasil, que tem esse monte de empresa sendo B, querendo ser B, desejando ser B, e eu vejo cada dia mais empresas desejando, né? Isso é muito legal, empresas pequenas, médias, gigantescas, super, nossa, como eu faço para ser B? Eu quero ser B, o caminho mais B, quero fazer, tal. E hoje a gente está com aquela pessoa de comunicação, a voz do Sistema B. Muito bem-vinda, Márcia, no nosso Bitalk. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. Adorei, estou adorando estar aqui com vocês, conversando, batendo esse papo, e poder falar sobre o Sistema B, né? Que é uma das paixões agora, né? Nesse momento. Muito legal, muito legal. Então, eu quero começar, Márcia, antes da gente falar do Sistema B, quero saber quem que é a Márcia Silveira, qual que é a sua trajetória até você chegar onde a gente está hoje como a diretora de comunicação do Sistema B. Bom, eu sou uma mulher negra, executiva de marketing há mais de 20 anos, sou mãe da Manuela, né, o que também me dá um grande poder nesse sentido, e eu venho de uma escola de muito enriquecimento no lado na educação executiva. Então, eu tive a oportunidade de estudar em algumas escolas, tive a oportunidade de estudar no COPEAD, que é uma educação executiva muito forte aqui no Brasil, e a partir daí eu tive uma série de experiências em empresas que me deram essa visão do que é trabalhar com lucro e propósito. Né? Eu tive uma grande experiência, por exemplo, numa empresa que tinha fundadores negros, que era voltada para o mercado negro. Então, a partir dali, eu fui entendendo que, sim, a gente poderia caminhar com as duas coisas, acontecendo lucro e olhando para todos os stakeholders, olhando para a diversidade, olhando para a equidade de gênero, né, fazendo essa divisão de lucro entre as partes interessadas. Então, isso me trouxe a uma trajetória de chegada ao Sistema B. Aqui, realmente, era um lugar onde eu poderia fazer isso não só pela empresa que eu trabalhei, mas pela sociedade em si, né, e ter um olhar de comunicar isso de uma forma popular, de uma forma orientada para números, né, orientada para cases, e eu me encontrei muito aqui no Sistema B. Estou muito feliz de estar aqui, de chegar aqui, de poder compartilhar essa minha experiência e absorver tudo que tem de bom para passar adiante e influenciar mais pessoas com relação ao tema, né? A ESG, Triplo Impacto. Tem falado muito agora, né? ESG, para quem não sabe, que é o ambiental, social e governança, algo que o Sistema B já fala há vários anos e não só fala, como certifica empresas que viram empresas B, né? B Corps lá fora. Como você, Márcia, define o Sistema B? Eu defino o Sistema B como uma organização liderada por empresas, liderada por empresários, líderes do mercado de capitais, assim, pessoas que realmente estão com muita boa vontade na tomada de decisão, em olhar para um movimento equitativo, inclusivo e regenerativo para pessoas e para o planeta. Né? Pensando realmente em fazer uma gestão que olhe para todos os pontos de interseção entre a empresa e a sociedade e o meio ambiente. Então, o Sistema B é formado por essa organização de empresários, de lideranças, de pessoas colaborando para isso e também com um olhar para políticas públicas, enfim, para que realmente esse compromisso seja firmado entre as pessoas e as empresas. Para mim é isso. Isso é muito importante. Ó, quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, essas três palavrinhas que a Márcia falou, né? Que a gente tem um sistema que é equitativo, inclusivo e regenerativo. Não dá mais para não ser isso. E o que é maravilhoso é que agora as empresas, os empresários, os executivos estão lutando por isso, estão fazendo acontecer. Não é aquele negócio mais de cada um olha para si, briga com o outro e depois vamos ver o que dá. Né? Agora, os próprios empresários, as próprias empresas
setor 2,5, né, mas o segundo setor, as empresas estão lutando para um mundo mais inclusivo, equitativo e regenerativo. Nesse ano, começou uma questão muito forte, muito linda, de causas do Sistema B. Eu queria ouvir um pouquinho mais você, para quem está ouvindo a gente, o que são essas causas, quais são as causas, o que o Sistema B está se envolvendo, fazendo. Você pode compartilhar um pouquinho, Marcelo? Posso sim. Na verdade, esse ano foi um ano atípico, né, por conta da pandemia de Covid-19. Então, nesse ano atípico, as causas elas tomaram uma proporção muito maior do que o normal. E o Sistema B, ele realmente aproveitou desse momento para ampliar o movimento, para falar com as pessoas, para realmente tocá-las nos pontos mais sensíveis com relação às causas. Então, a gente teve o Interdependência 20, que foi um movimento para que as empresas pudessem demonstrar o que elas estavam fazendo na pandemia, como soluções, como inspiração para outras empresas. Teve um site onde toda a sociedade poderia ir ali e se inspirar, né, em soluções para minimizar os danos dessa pandemia. Teve o Covid-20, que foi realmente um grande projeto de investimento em empresas B, para que as empresas não fechassem as portas, para que as empresas não fizessem as demissões. O grande mote, realmente, é que a folha de pagamento ficasse ativa e que as pessoas não fizessem as demissões. Então, diante disso, a gente teve mais de 4 milhões de investimento em empresas B, mais de 600 pessoas tiveram seus empregos garantidos. Então, nesse ponto, a gente olha muito para a questão que é um dos nossos grandes pilares com relação às causas, que é a desigualdade. A gente olha para a desigualdade com outro olhar, bota uma lupa e faz essas lideranças terem esse mesmo olhar que a instituição prega. Então, foi muito importante. Um outro ponto, assim, muito relevante foi a causa antirracista, que veio também, nesse momento pandêmico, ecoou de forma muito forte com os assassinatos que aconteceram nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Realmente, assim, é um problema nosso enorme. Então, o Sistema B foi lá e fez, junto com o IDBR, junto com o Capitalismo Consciente, eles criaram o Manifesto Seja Antirracista, e muitas empresas aderiram. Hoje em dia, a gente tem aí mais de 42 mil pessoas da sociedade, enfim, que assinaram esse manifesto com propostas de tomarem atitudes antirracistas daqui para frente, seja na sua vida pessoal, na vida escolar dos filhos, ou no ambiente empresarial, que é um ambiente bem nocivo para as questões raciais. E a gente teve mais de 300 empresas que assinaram também. Então, assim, as empresas também estão de olho nisso. E assim, juntando todas essas causas, no final do ano, a gente veio com o Imperative 21, com uma campanha que se chamava Redefina o Capitalismo, e essa campanha, ela realmente foi um sucesso aqui no Brasil, foi uma campanha global, capitaneada pelo B-Lab, junto com uma coalizão feita pelo The B-Team, Conscious Capitalism, Just Capital, e essa coalizão internacional, ela se reproduziu aqui no Brasil por meio do Sistema B, do Capitalismo Consciente, Instituto Etos, Pacto Global, Instituto Acatu, a B3 foi uma parceira, e assim a gente trouxe uma campanha para o Brasil que fala realmente sobre todas essas causas de maneira muito bem montada, puxando realmente pela responsabilidade das lideranças e instrumentalizando essas lideranças para que elas possam preencher um BIA, né, que é a nossa avaliação de impacto aqui do Sistema B, e entenda como ela pode entrar nesse movimento de regeneração do capitalismo, né, de redefinição do capitalismo, ou mesmo que as empresas possam entrar em outra ferramenta como o SDG Action Manager e possam ver quais são as ODS, onde elas estão no que tange, né, as ODS nesse momento. Então, o Imperative, ele congregou todas as causas. A gente pôde ver ali desigualdades, a gente pôde ver a regeneração climática, a questão do clima muito forte em peças, né, das crises climáticas, a gente pôde ver também a questão racial, equidade de gênero. Então, assim, foi um deleite para que as empresas que queiram realmente ter um propósito mais firme pudessem utilizar dessas ferramentas, né, para fazer a mudança sistêmica acontecer. E está acontecendo essa mudança, isso é muito lindo. Isso que a gente está falando hoje, há algum tempo atrás, era impensável alguém falar sobre isso, e, poxa, o que esses caras estão falando faz o menor sentido, e hoje a gente vê que sim, é uma realidade,
entrando na mídia global, né? Então, isso aqui sai em vários lugares, muito bacana essa campanha do Redefina o Capitalismo. Olha que legal, a gente redefinir o capitalismo. Verdade, Não é verdade. a gente não está indo contra o capitalismo, a gente só está redefinindo ele. Só está falando que aquela visão de 50 anos atrás, do Milton Friedman, de é lucro que vale, não é bem por aí. Né? Você tem que olhar todas as partes, né? Todos os stakeholders. E aí sim faz sentido, né? Fica bom para todo mundo, não é bom só para uma pessoa. E até porque quem olha só para o seu próprio umbigo não vai estar bem também. Você não consegue ficar bem se você faz mal para os outros. Se você aperta todo mundo, destrói o ambiente e ganha mais dinheiro, você não vai estar bem. Né? Você não vai estar bem. Não dá para ser. Eu queria aprofundar um pouquinho, Marcelo. Oh, desculpa, por favor. Eu queria só dar uma complementada, porque todas essas causas e todas essas iniciativas que a gente cria, elas extrapolam os muros do sistema B. Né? Na verdade, quando a gente cria o Covida, não é só para salvar empresas B, é para salvar empresas não B também, que estejam naquela situação. Né? Quando a gente cria o Imperative, não é para ficar só entre as lideranças do sistema B, os empresários B, é para atravessar os muros e chegar em outros líderes. Né? Então, enfim, o sistema B acaba sendo um hub de estratégias de marketing de causas reais, que consiga realmente ajudar a sociedade como um todo. E isso é muito importante que a sociedade saiba, né? Eu acho que é muito isso, né? Como eu vejo o sistema B, é um grupo, infelizmente, ainda pequeno, mas gerador de conteúdo e gerador de inspiração para o resto. Não é um conteúdo segregado, não é que a gente é assim, a gente é o bom. Não, pelo contrário. A gente quer inspirar os outros a adotarem práticas, políticas, enfim, que ajudem, que sejam boas e todo mundo é muito acolhido por isso, né? Eu queria aprofundar um pouco, Marcela, na questão do antirracismo. O que a gente viu agora em 2020 foi, por um lado, muito ruim, mas por outro, muito bom. Né, por um lado muito ruim, especialmente nos Estados Unidos, onde teve mais repercussão. No Brasil, a gente sabe que tem isso quase que diariamente, né, mas graças à repercussão que deu lá, esse tema ele veio mais à tona. E aí a gente entendeu, ou ficou mais claro para todo mundo, que não basta você falar, eu não sou racista. Você tem que ser antirracista, que são coisas diferentes. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho nisso. A gente precisa, né? Eu falo a gente porque é inerente, né, à minha pessoa, que realmente a gente precisa ter essa luta antirracista sendo lutada por todos e sendo realmente propagada e dita e trazida à luz o tempo inteiro, né? O Manifesto Seja Antirracista é exatamente isso. Ele dá a mão para aquela pessoa que queira se instrumentalizar com relação a qual passo que eu posso dar para ser um antirracista. Então, são passos que são simples, por exemplo, como ler autores negros e entender expressões que machucam, que magoam, né? Ou então, e entender realmente do privilégio branco, do privilégio que existe em relação à criação, à construção do negro, seja ele a criação, a construção cultural, ou a construção econômica, ou como ele constrói a carreira, né? As barreiras que o negro vai encontrar, que são diferentes do branco. Então, isso é muito importante, se instrumentalizar com relação a isso. E quando práticas antirracistas entram nas instituições, você vê que a diversidade ela é muito positiva, ela é lucrativa, ela é inclusiva, né? Você ter ali um produto com uma inovação que passe pelo olhar de pessoas diferentes, e as pessoas negras elas têm um background diferente, uma vivência, uma cultura de inovação, às vezes por conta de questões socioeconômicas, né? A inovação, o pitch da inovação, de dar o jeito ali, está muito presente. Então, você perder uma inteligência dessa, né? Por conta de pura ideologia, é muito ruim. Então, quando você vem com uma prática antirracista, quando você vem com uma liderança antirracista que olha para todos os colaboradores e mapeia, bom, aqui na minha empresa eu vou conseguir um equilíbrio com essas políticas que eu vou adotar daqui para frente, eu vou trazer uma liderança inspiradora, porque não basta só preencher vagas com as vagas básicas, né, de base da pirâmide, a gente tem que ter, sim, líderes negros que vão fazer a inspiração acontecer. Então, esses pontos do antirracismo, eles são prioritários,
né, para quem quer realmente ter uma prática, adotar uma prática antirracista. E assim, hoje em dia, tem livro, tem série de TV, tem filme, né, tem uma série de talk shows, a gente teve aí uma onda, a gente ainda está tendo uma onda do programa, por exemplo, Roda Viva, da TV Cultura, que tem falado muito com personalidades negras que estão ali, filósofos, líderes do movimento negro, que estão realmente dando muito caminho do que fazer, com muita tranquilidade, né? Os primeiros passos. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito material e só não é antirracista quem já se perdeu, não quer. Você infelizmente, é uma super exceção, né? Uma mulher negra que eu conheço pouquíssimas que são líderes de instituições, infelizmente, apesar de ser uma proporção grande. A gente vê, para mim, claramente, vieses conscientes ou inconscientes no mercado, sejam com homens, sejam com mulheres negras, assim como tem com transexuais, assim como tem com outras minorias em oportunidade, não necessariamente número de pessoas. Na sua carreira, você sentiu isso na pele algumas vezes, esse tipo de preconceito? Esse preconceito ele vem de diversas formas, né? Eu posso te dizer que um olhar eu já consigo identificar como um olhar preconceituoso. Então, é difícil traduzir, porque isso está no meu ponto de vista, e essa empatia, ela precisa ser muito forte para sentir exatamente como eu me sinto. Mas por ser negra, por ser mulher, a cobrança, e nos meios onde eu sempre andei, que são meios executivos, né? Esse ambiente empresarial, numa escala cada vez mais alta, é realmente uma barreira, né? E você ser a figura única não é confortável. Não é confortável você entrar numa reunião de board e você ser a única mulher negra, né? Não é confortável como quando você é cortada na sua fala, né? Você não conclui. Não é confortável quando você é aferida além do alcance, né? Então, isso sempre foi uma premissa que eu tive que aprender muito com o dia a dia, né? De ter respostas na ponta da língua, de ter provas para comprovar e trazer referências para a minha fala. Então, eu sempre procurei trazer referências para a minha fala que fizessem com que eu fosse mais acreditada num ponto de vista. E isso é muito de saber lidar com as armas que a gente tem, né? Saber guerrear enquanto a gente precisa realmente se colocar. Não basta só dar a minha opinião, porque a minha opinião, por conta da minha pele, para algumas pessoas não traz uma credibilidade. Não basta o background que eu tive, não basta as experiências que eu conquistei, acadêmicas ou profissionais, os skills que eu carrego de vivência. O que basta é a minha pele. Então, realmente, assim, nesse meio empresarial, eu tive que realmente driblar algumas barreiras. E uma coisa que eu sempre associo é a minha prática em ter boas intenções e fazer o bem, e meu sorriso no rosto, porque o meu conhecimento eu tenho mesmo adquirido, comprovado, certificado para falar, né, de sistema B, e isso pode você dar um Google o que você acha, né? Parabéns, porque para mim é muito isso, né? As pessoas que estão nessa posição de privilégio, como eu, que são brancos de grandes cidades, enfim, heterossexuais e que não sei o quê, a gente tem que baixar a bola e dar voz para essas pessoas. É muito injusto que você tenha que dar 1000 argumentos para uma coisa que às vezes eu vou falar e as pessoas vão levar a sério, e sendo que eu vou conhecer às vezes muito menos desse assunto, né? Então isso enfim, a gente tem que fazer mais pessoas perceberem isso, e não é porque uma pessoa branca chegou num cargo alto e até se dedicou para isso, que ela teve uma que a meritocracia existiu. Não, porque ela partiu lá da frente do conhecimento do pai, do tio, do avô, do vizinho, do dinheiro, da escola, disso, daquilo, tal, networking dela, e ela falou, e foi colocada, enfim, ela se dedicou, dormiu um pouco menos, um dia ou outro, mas, gente, a gente tem que abrir os olhos para isso, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que ter ações afirmativas, propositivas, abrir vaga para minorias em oportunidades, tem sim que fazer isso e ponto. Né? É verdade. Isso a gente tem que lutar com isso, é uma luta de todos nós, eu acho que, e especialmente dos privilegiados, a gente tem que ter consciência disso, e não falar, sim, a gente tem que fazer isso. Uau, obrigado
pela sua fala, que foi muito, muito bonita, Márcia. Obrigada pela oportunidade. Final já está chegando aqui, mas eu quero fazer uma perguntas para você, então, nesse finalzinho assim. Sim. Que dica você dá para as empresas que não são B, mas que querem ser B, mas querem saber o que é B, que vem esse negócio todo, uma dica para essas pessoas? Então, a gente acabou de lançar um site agora, que é o sistemabebrasil.org. Nesse site tem todo o caminho, inspiração, como chegar na ferramenta, que é o BIA, né, que é a avaliação de impacto B. Essa avaliação de impacto B, ela é fundamental, não só em busca da certificação, em busca do cálice do B, né? Na verdade, essa ferramenta ela é importante como uma ferramenta de gestão mesmo, para você começar a responder as perguntas, né? A empresa que deseja se certificar como B, ela vai responder ali perguntas dentro dessa ferramenta que tange como está a relação dela com colaboradores, com o meio ambiente, com a comunidade, a governança que ela faz e especialmente com a relação com os clientes. Então, quando ela responde todas as perguntas desses pilares, ela já começa a entender em que posição ela está na sociedade. E eu não olhei para isso. E eu não tenho nenhuma prática com relação a essa. Não, essa daqui, nossa, a gente faz muito bem. É reconhecida essa prática é reconhecida pelos nossos públicos aqui. Então, realmente, assim, ela vai conseguir entender onde ela está nesse jogo de buscar o propósito associado à lucratividade, e ela já faz parte do movimento B. A partir de que a empresa já se associa ali àquele site, é um site totalmente exclusivo, gratuito, confidencial. Então, assim, ela tem ali a chance realmente de fazer ali, olhar para dentro de si e entender, né, olhar para dentro da empresa e entender onde eu estou em posição a esse movimento. Muito legal. Então, o inclusivo, o equitativo e o regenerativo, ele está baseado ali naquelas perguntas. Se ela conseguir 80 pontos, ela já pode aplicar, né, para o B-Lab, para realmente conseguir ali a certificação. Ela realmente precisa fazer ali a junção de várias evidências que vão comprovar o que ela botou ali dentro da ferramenta, e assim que já começa o jogo, né? E a partir daí ela já está dentro do movimento B. O site como que é mesmo, Marcia? O site é sistemabebrasil.org. 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 A gente tem nossas redes sociais também. Instagram, fica lá. Instagram, Facebook, a gente tem o LinkedIn do Sistema B, enfim, então, ali os gestores, executivos, estudantes, né, que a gente está vindo aí, os líderes do futuro estão vindo aí, então os estudantes, né, os colaboradores que queiram entender e levar essa prática para dentro das suas empresas, discutir isso na mesa do jantar, né, com o pai que é líder, está tudo ali. Tem bastante insumo aí. Muito bom, muito bom. E, por fim, Márcia Silveira, diretora de comunicação do Sistema B. Se você pudesse agora dar um recado para todos os líderes do mundo, que recado seria esse? Eu poderia ser um pouco mais democrática nesse sentido e falar mais amplamente, mas a gente está no mês da consciência negra. Eu sou uma mulher negra. Eu fui contratada na posição que eu deveria ser contratada como uma diretora, nem a mais, nem a menos. Foi para isso que eu vim aqui. Então, eu quero falar para essas lideranças que façam realmente processos seletivos em que elas enxerguem os valores, né? Procurem se instrumentalizar, procurem entender quais são os processos alternativos de recrutamento para que eles estejam ali contratando as pessoas certas e deem voz aos negros e deem uma condição dessa equidade acontecer de forma mais rápida. Eu garanto que o jogo é bom para todo mundo. Eu garanto que principalmente para esse binômio aí que a gente falou aqui, acho que umas 10 vezes, lucro e propósito, ele vai acontecer de forma bem interessante. É essa minha puxada por essa liderança no Brasil, especialmente nesse momento em que a gente está. Não tem como. Muito bom, muito bom. Sabe que a última contratação que eu fiz, até uma pessoa que vai trabalhar diretamente comigo aqui na Gaia, o Rodrigo é um homem negro, estou muito feliz também por essa contratação, veio por toda a competência dele, muito feliz com isso. Muito obrigado, Márcia, foi um grande prazer estar aqui com você.
Espero termos inspirado muitas pessoas, tenho certeza que sim. E obrigado a você que ouviu a gente, que assistiu a gente. Esse foi mais um Bitalk para líderes que estão redefinindo o conceito de sucesso. Valeu!